Comprei uma casa de 2 milhões de reais de frente para o mar para os meus pais. Foi um presente pelo aniversário de 45 anos de casamento deles. Representava o sonho pelo qual eles passaram a vida inteira trabalhando, mas que nunca se permitiram sequer imaginar. Tudo o que eu queria era dar-lhes paz. Eu queria que eles acordassem com o ritmo das marés, em vez do grito de um despertador. Eu dirigi até lá naquele fim de semana, levando um bolo e um buquê de flores, esperando uma celebração. Mas quando destranquei a porta da frente, não fui recebida com alegria. Encontrei minha mãe chorando na mesa da cozinha. Meu pai estava perto da janela, as mãos tremendo tão violentamente que ele teve que enfiá-las fundo nos bolsos. O marido da minha irmã, Marcos, estava plantado no centro da sala de estar. Seu rosto estava vermelho e manchado, e sua voz era um rugido. Ele apontou um dedo diretamente para o meu pai. "Essa casa é minha!" Marcos berrou. "Fora daqui!" Ele estava tentando expulsar meu pai da casa que eu tinha acabado de colocar em suas mãos. Foi naquele exato momento que eu entendi o meu erro. A bondade, quando oferecida sem limites bem definidos, não passa de um convite aberto para predadores. E às vezes, esses predadores têm a audácia de te chamar de família. Antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor e curta este vídeo. Se inscreva no canal e deixe um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Meu nome é Ayla Vargas, tenho 37 anos, sou cirurgiã cardíaca. Minha profissão é identificar problemas incrivelmente complexos dentro do coração humano e corrigi-los. Eu sou excelente nisso porque possuo uma calma inabalável. Sou estável, consigo encarar o caos diretamente e traçar uma solução. Minha família é a quem devo agradecer por essa habilidade. Eles só nunca tiveram a intenção de me ensinar. Crescendo, eu era a que consertava tudo. Eu era a quieta, a que assumia a responsabilidade. Minha irmã, Clara, era o incêndio. Esse é o termo que nossos pais usavam. Incêndio era apenas uma forma mais poética de dizer que ela era uma catástrofe humana. Ela passava por um cômodo, quebrava coisas e depois desaparecia, me deixando para encontrar uma pá de lixo e varrer os cacos. Lembro-me de um dia quando eu tinha 9 anos. Clara tinha 7. Ela ficou obcecada pela caixinha de música da nossa mãe. Era o único objeto verdadeiramente bonito que minha mãe possuía. Eu disse a ela para não tocar. Ela esperou até que eu estivesse absorta em um livro, subiu na cômoda e a pegou de qualquer maneira. Quando o som doentio do estalo ecoou pela casa, corri para o quarto. A caixa de madeira estava estilhaçada no chão. Clara já estava chorando. Seu rosto uma máscara de angústia performática. Minha mãe entrou correndo. Ela viu as lágrimas de Clara, ela viu os destroços. Então seus olhos pousaram em mim. "Ayla, por que você a deixou fazer isso?" Tentei me defender. Eu disse a ela que não. Ela pegou mesmo assim. "Ela é muito emotiva", mamãe disse, puxando Clara para um abraço reconfortante. "Você sabe como ela é. Você é a irmã mais velha. Deveria cuidar dela." Eu apenas assenti. Fui pegar a escovinha e a pá. Catei cuidadosamente os pedaços. Clara ganhou uma tigela de sorvete. Eu ganhei um sermão severo sobre ser mais responsável. Essa era a nossa dinâmica. Clara tinha os sentimentos, eu tinha o trabalho. Isso só se intensificou à medida que crescíamos. No ensino médio, Clara decidiu que estava destinada ao palco. Isso exigia roupas caras para audições que ela convenientemente perdia. Exigia dinheiro para gasolina, dinheiro para maquiagem. Ela abria o choro para nosso pai, Davi. Ele era marceneiro e estava perpetuamente exausto. Ele não suportava vê-la chorar. Então, ele entregava o último trocado que tinha. Isso significava que eu tinha que tirar dinheiro do meu próprio trabalho de meio período na livraria do bairro para comprar as compras da semana. Eu comprava pão, ovos e leite. Eu os colocava na cozinha sem uma palavra. "Você é uma menina tão boa, Ayla",
Mamãe dizia, sua voz um sussurro cansado. Você é tão estável. Ser estável era apenas um eufemismo para ser a única pessoa que não tinha permissão para quebrar. Quando saí para uma faculdade e depois para a residência médica, as ligações começaram. Eu vivia de empréstimos estudantis e miojo barato. Eu estudava 18 horas por dia. Clara me ligava, soluçando. Ayla, estou prestes a ser despejada. Meu senhorio é um monstro. Eu conhecia o código. Ela havia gasto o dinheiro do aluguel em ingressos para shows ou um novo par de botas. Clara, eu não tenho. Sou residente. Mal ganho o suficiente para me alimentar. Por favor, Ayla. O choro aumentava. Vou ficar sem teto. O Marcos não está ajudando. Ele perdeu o emprego de novo. Marcos, seu namorado que mais tarde se tornou seu marido, era seu par perfeito. Ele era barulhento, profundamente inseguro e cheio de grandes esquemas que sempre implodiam. Ele via nossa família como uma instituição financeira e a mim como a gerente de empréstimos principal. Eu soltava um longo suspiro. Eu olhava para minha montanha de livros de medicina. Quanto? Eu paguei o aluguel dela, paguei o seguro do carro dela. Fui fiadora do contrato de seu primeiro apartamento. Eu sabia, mesmo naquela época, que era um erro. Mas eu fiz. Meus pais me pediram. Apenas ajude-a a se estabelecer, Ayla. Meu pai implorou. Ela só está passando por uma fase difícil. Clara nunca se estabeleceu. Ela apenas se tornou mais adepta a se apoiar em mim. Ela destruiu aquele apartamento. Recebi a conta pelos danos. 30 mil reais. Eu paguei. Eu ainda era residente. Fiz plantões extras noturnos por 3 meses seguidos, movida a baia-café velho de hospital e cochilos em quartos de plantão. Clara nunca disse obrigada uma única vez. Ela reclamou que o novo apartamento que encontrei para eles, e para o qual paguei o depósito de segurança, não tinha uma vista bonita o suficiente. Comprei meu primeiro carro, um sedã usado e sensato. 3 semanas depois de comprá-lo, Clara e Marcos o pegaram emprestado. Eles sofreram um acidente. Eles me ligaram do acostamento da rodovia, não para saber se eu estava preocupada com meu carro, mas para me dizer para ligar para meu corretor de seguros. Eu não era mais uma irmã. Eu havia me tornado um serviço público. Eu era a pessoa para quem você ligava quando precisava de luz, água ou dinheiro. Meus pais estavam cientes. Eles testemunharam tudo, mas estavam presos na armadilha dela. Eram pessoas gentis que detestavam confrontos. Clara aprendeu desde cedo que, se fizesse barulho suficiente, mamãe e papai fariam qualquer coisa para fazê-lo parar. Minha mãe, Susana, era uma pacificadora. Mas uma pacificadora que só negocia a rendição é apenas cúmplice da invasão. Ela é muito emotiva. Mamãe sussurrava para mim depois que Clara quebrava um prato de jantar porque papai ousou questionar seu mais recente empreendimento comercial, que, é claro, exigia meu financiamento. É o jeito da Clara, papai dizia, esfregando os olhos cansados. Eles a defendiam, eles a permitiam, eles permitiram que ela permanecesse uma criança indefinidamente. E eu era a que consertava, a calma, a forte. Eu fui a que aprendeu a construir fortalezas dentro de mim. Tornei-me cirurgiã. Aprendi a fazer incisões precisas. Aprendi a estancar o sangramento. E me tornei muito, muito boa no meu trabalho. Ganhei muito dinheiro. Para minha família, isso não era meu sucesso pessoal. Era uma solução coletiva deles. Meu sucesso simplesmente significava que o banco estava aberto para negócios. E todos eles estavam na fila para fazer um saque muito substancial. Meus pais se mataram de trabalhar. Essa é a única maneira de descrever. Meu pai, Davi, era um verdadeiro artesão. Ele trabalhava com madeira e suas mãos contavam a história de sua vida. Eram uma paisagem de calos grossos, cicatrizes desbotadas e a mancha permanente de verniz de madeira. Ele saía de casa antes do sol nascer e voltava muito depois de se pôr, coberto por uma fina camada de serragem. Tenho memórias vívidas dele cochilando na mesa de jantar.
sua cabeça simplesmente caindo, até que minha mãe tocasse suavemente seu braço. Davi, vá dormir. Ele acordava com um sobressalto. Não, não. Só descansando os olhos. Ele ficava acordado para me ajudar com meu dever de casa de química. Ele ficava acordado para ouvir Clara chorar por algum garoto que não a havia notado. Minha mãe, Susana, limpava prédios comerciais à noite. Ela sempre cheirava a produto de limpeza industrial e a um perfume fraco dos banheiros da diretoria. Ela chegava em casa e imediatamente começava seu segundo turno, nosso lar. Ela cozinhava o jantar do zero todas as noites. Nós nunca, nem uma vez, fomos a um restaurante. Ela se sentava em nossa pequena mesa da cozinha, cercada por cupons que havia recortado, digitando meticulosamente números em uma pequena calculadora. Ela caçava promoções, a testa franzida de concentração. Um concerto inesperado no carro era uma catástrofe. Um novo par de tênis, para mim, era um item orçamentário importante. Nossos móveis eram todos de segunda mão. O sofá era irregular, coberto por um padrão floral desbotado que era popular 20 anos antes. A televisão era minúscula, mas nossa casa estava sempre impecável, estava sempre segura. Eles abriram mão de tudo por nós. Eles nunca tiraram férias de verdade. Lembro-me de que, no meu terceiro ano do ensino médio, fui aceita em um programa de verão competitivo para aspirantes a estudantes de medicina. A mensalidade era de R$ 10.000. Naquele ano, meus pais estavam planejando uma viagem. A primeira deles, apenas por uma semana para uma pequena cabana em um lago a alguns estados de distância. Eles estavam economizando para isso há mais de um ano. Quando lhes apresentei a carta de aceitação, vi o rosto do meu pai desmoronar, apenas por um instante. Vi minha mãe fazendo a aritmética mental. Eu não preciso ir, eu disse, tentando voltar atrás. Está tudo bem. Bobagem, meu pai disse imediatamente. Ele foi até sua escrivaninha, pegou o envelope marcado como férias e me entregou o dinheiro. Você vai. Você mereceu isso. E a viagem de vocês? O lago ainda estará lá no próximo ano, minha mãe disse, forçando um sorriso. Mas eles nunca foram. No ano seguinte, o motor do carro fundiu. No ano seguinte, Clara precisou de um tratamento dentário de emergência. A viagem nunca mais foi mencionada. Tornei-me cirurgiã cardíaca. Ganhava um salário muito bom. Morava em um apartamento minimalista e silencioso. Eu não tinha dívidas, mas carregava o peso dos sacrifícios deles comigo. Era uma presença constante em meus ombros. Não era um fardo, era uma dívida de amor. E eu estava determinada a pagá-la. Meus pais estavam se aproximando de seu 45º aniversário de casamento e também da aposentadoria. As costas do papai eram uma fonte constante de dor. As mãos da mamãe doíam com artrite. Eles haviam começado a falar sobre vender nossa pequena casa de 2 quartos e se mudar para um minúsculo apartamento para idosos. É muita coisa para manter, papai dizia. Queremos algo simples, mamãe acrescentava. Eu entendia o que eles realmente estavam dizendo. Eles queriam descanso. Comecei a procurar, mantive isso em segredo deles. Queria que fosse uma surpresa perfeita. Por meses dirigi pela costa. Visitei apartamentos, olhei para pequenos bangalôs e então eu a encontrei. Era uma modesta casa azul em uma rua lateral tranquila. Tinha uma varanda ampla na frente. Daquela varanda você podia ver o oceano. Podia sentir o cheiro do sal na brisa. Estava longe de ser uma mansão. Era simples, mas era lindamente construída. Os pisos eram de madeira maciça. As janelas eram grandes, deixando a luz do sol inundar cada cômodo. Era o tipo de casa que meu pai teria construído para si mesmo se algum dia tivesse tido a chance. Custou R$ 2.000.000. Eu a comprei, mas eu não apenas a comprei, eu a fortifiquei. Sou cirurgiã. Sou treinada para antecipar o pior cenário possível. Vejo famílias financeiramente aniquiladas por uma única crise médica. Vejo patrimônios desmantelados por um planejamento ruim.
Coloquei a casa em nome deles, Davi e Susana Vargas, mas também estabeleci uma doação com cláusula de usufruto vitalício. Isso significava que a casa era deles, para a vida toda. Ninguém podia tocar nela, nem credores, nem um hospital. Não podia ser usada como garantia para um empréstimo ou vendida por baixo dos panos. Estava protegida, estava segura. Era a casa deles até o dia em que morressem e nada na terra poderia alterar isso. Eu acreditava que os havia protegido de todas as ameaças possíveis. Eu estava errada. Eu os protegi de estranhos. Falhei em protegê-los de sua própria filha. Uma semana antes do aniversário deles, dirigi até a Casa Azul com as chaves. Passei o fim de semana inteiro preparando-a. Abasteci a cozinha, não apenas com o básico, mas com o café caro que minha mãe amava, mas nunca comprava. Comprei a manteiga importada chique, enchi a despensa com potes de conservas e comprei uma chaleira elétrica nova. Coloquei toalhas brancas novas e fofas no banheiro. Coloquei uma poltrona confortável e profunda perto da janela da sala de estar, que dava para o mar, um lugar perfeito para o papai se sentar e descansar os olhos. Antes de ir embora, peguei um pedaço de cartolina pesada da minha bolsa. Escrevi um bilhete e o coloquei na gaveta da cozinha, bem em cima do novo jogo de talheres. Dizia: para todas as manhãs que virão, cheias de luz do sol e livres de preocupações. Vocês me deram o meu futuro. Agora é a minha vez de dar a vocês o seu. Feliz aniversário. Com amor, Ayla. Dirigi para casa sentindo uma profunda sensação de leveza. Senti uma gratidão pura e descomplicada. Eu finalmente tinha conseguido. Eu lhes dera uma varanda. Eu lhes dera a brisa do oceano. Eu lhes dera uma quietude que não vinha com um custo. Apresentei as chaves aos meus pais durante um pequeno jantar, apenas nós três. Quando meu pai viu a fotografia e, em seguida, a escritura com seu próprio nome, ele começou a chorar. Ele não emitiu nenhum som. Apenas ficou sentado enquanto as lágrimas traçavam as linhas em seu rosto. Ele segurou a única chave em sua palma calejada e apenas a encarou. Minha mãe olhou para mim, completamente sem palavras. Ayla, ela finalmente sussurrou. Isso é um palácio. É a sua casa, mãe, eu disse. É toda de vocês. É segura. Eles se mudaram 2 dias depois. Meu pai me ligou naquela primeira noite. Sua voz estava baixa. Ayla, estou sentado na varanda. Consigo ouvir as ondas. Obrigado. Obrigado, minha filha. Senti uma paz que nunca havia conhecido em toda a minha vida. Essa paz durou um fim de semana. Minha mãe, em sua felicidade, postou uma única foto nas redes sociais. Não era ostensiva. Era apenas a foto de uma gaivota pousada no corrimão, tirada da varanda. Ela escreveu: Nossa nova vista. Me sentindo muito abençoada. Uma foto. Uma postagem simples. Foi tudo o que foi preciso. Clara descobriu. Ela não me ligou. Ela não ligou para nossos pais para dar os parabéns. Ela viu a foto e viu um ativo. Meu telefone tocou na terça-feira. Era minha mãe. Sua voz estava fina e tensa de ansiedade. Ayla? Querida, temos uma surpresa. Um nó frio se formou no meu estômago. Que tipo de surpresa, mãe? Clara e Marcos estão aqui. Eles acabaram de chegar. Queriam ver a casa nova. Não é um amor? Não era um amor. Era alarmante. Eles estão aí? Agora mesmo? Sim, acabaram de chegar. Estão com as crianças e o cachorrinho novo deles. A voz dela estava aguda e nervosa. Eles só queriam dar uma passadinha para ver. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Ok, mãe. Bem, aproveitem a visita. Tenho que ir para o hospital. Ok, querida. Te amo. Ela desligou. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas não consegui. Continuei imaginando o rosto barulhento e ganancioso de Marcos. Continuei vendo os olhos de Clara constantemente calculando. No fim de semana, eles já haviam se mudado completamente. Liguei para minha mãe no sábado. Podia ouvir um cachorro latindo ao fundo e uma televisão com desenhos animados no volume máximo. Mãe? Como está a visita? Está tudo bem, querida.
ela disse, a voz baixando para um sussurro. Eles ainda estão aqui. Ainda aí? Mãe, já se passaram 4 dias. Eles trouxeram toda a bagagem para dentro, Ayla. Marcos disse que eles estavam sob muito estresse. Eles só precisavam de umas pequenas férias para fugir de tudo. Férias? Na sua casa? É uma casa grande, querida. Está tudo bem. Não estava tudo bem. Eu podia ouvir a mentira em sua voz. Podia ouvir o cansaço. Ela estava servindo. Estava limpando a bagunça deles, das crianças deles, do cachorro deles. Meu presente de paz havia se tornado seu novo trabalho em tempo integral. Desliguei o telefone, sentindo náuseas. Tive uma premonição terrível, uma intuição de cirurgiã. Fui para o meu notebook. Abri um navegador da web. Fui para o Airbnb. Digitei o nome da pequena cidade costeira. Rolei a página. Rolei por apartamentos elegantes e casas de praia modernas. E então eu vi. Meu coração parou. Era a Casa Azul. A minha casa. A casa dos meus pais. O título do anúncio dizia: Joia de luxo à beira-mar. Privado e perfeito. As fotos não eram da vista para o mar. As fotos eram de dentro da casa. Clara as havia tirado. Havia uma foto da cozinha novinha em folha, uma foto do quarto principal. Havia até uma foto da própria Clara, relaxando na poltrona da varanda, segurando uma taça de vinho e sorrindo para si à câmera. A poltrona do meu pai. Minhas mãos tremiam. Li a descrição. Sua escapada costeira perfeita. Anfitriões: Marcos e Clara. Nós administramos esta bela propriedade para seus donos. Administramos. Eles não estavam visitando, eles estavam administrando. Cliquei no calendário. Eles alistaram por R$ 1.500 a diária. Eles já tinham reservas. Os próximos 3 fins de semana estavam completamente lotados. Eles haviam roubado a casa dos meus pais. Eles haviam roubado meu presente. Eles haviam transformado meu ato de amor em seu mais recente esquema de negócios preguiçoso. Eles não haviam apenas desfeito as malas, eles haviam encenado uma invasão. Eles haviam colocado o santuário dos meus pais para alugar. Fiquei olhando para a tela. A mesma calma que uso na sala de cirurgia tomou conta de mim. Era uma sensação fria e aguda. Fechei o notebook. Peguei as chaves do meu carro. Eram 7 horas de viagem. Eu estaria lá pela manhã. Dirigi durante a noite a estrada uma fita cinza em meus faróis. Não liguei o rádio, apenas ouvi o zumbido dos pneus. Eu não estava com raiva. A raiva é uma emoção quente e bagunçada. Isso era frio, isso era preciso. No meu banco do passageiro havia um bolo de baunilha e um buquê de flores. Eu os havia comprado antes de descobrir o anúncio, quando ainda estava sob a ilusão de que estava dirigindo para uma celebração. Agora, o bolo e as flores pareciam uma piada cruel e patética. Quando virei na rua deles, o sol estava apenas começando a nascer, pintando o céu em tons pastel suaves. A Casa Azul parecia silenciosa à distância, mas não estava silenciosa. À medida que me aproximava, vi sacos de lixo transbordando ao lado da casa. Vi 2 brinquedos de plástico baratos espalhados pelo gramado novo. Estacionei meu carro. Deixei o bolo e as flores para trás. Subi os degraus da varanda, a varanda onde meu pai deveria estar sentado. Estava coberta com toalhas úmidas e arenosas e um cinzeiro transbordando com as bitucas de cigarro de Marcos. Eu tinha minha própria chave. Não bati. Inseri a chave na fechadura e a girei. O cheiro me atingiu primeiro. Cerveja velha, cigarros e o odor fraco e azedo de leite estragado. A casa estava escura, as cortinas fechadas. Quem diabos é esse? Uma voz latiu. Entrei e acendi o interruptor de luz. A cena diante de mim era uma profanação. A sala de estar nova estava destruída. Almofadas do sofá estavam no chão e embalagens de comida cobriam a mesa de centro. O cachorro, um jovem boxer barulhento, pulou e começou a latir para mim. Marcos estava esparramado no sofá, sem camisa.
Ele não era um homem grande, mas sempre tentava ocupar o máximo de espaço possível. Ele piscou para acordar, sua expressão mudando de confusa para furiosa. Ayla! Então meus olhos encontraram minha irmã, Clara. Ela estava na mesa de jantar em seu roupão, digitando em seu laptop. Meu laptop, o que eu havia comprado para ela. Ela olhou para mim, não com surpresa ou culpa, mas com um sorriso de escárnio. Ora, olha só quem o vento trouxe, ela disse, tomando um gole de seu café. A grande e poderosa cirurgiã. Olhei diretamente para além dela. Meus pais estavam na mesa da cozinha. Eles pareciam encolhidos, pareciam reféns. Minha mãe estava sentada com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos inchados e vermelhos. Meu pai estava olhando para suas próprias mãos que estavam espalmadas sobre a mesa. Sua pele tinha uma palidez acinzentada. Ele parecia 20 anos mais velho do que na semana anterior. Mãe? Pai? Eu disse, minha voz baixa. Minha mãe se encolheu e não quis encontrar meu olhar. Foi quando Marcos se levantou com dificuldade, estufando o peito em uma tentativa de parecer intimidador. O que você está fazendo aqui, Ayla? Ele exigiu, sua voz muito alta para o pequeno cômodo. Você não pode simplesmente entrar aqui. Esta não é a sua casa, Marcos, eu disse uniformemente. E foi aí que ele berrou as palavras que eu nunca serei capaz de apagar. Ele apontou, não para mim, mas para meu pai. Meu pai quieto, gentil e trabalhador. Essa casa é minha! Marcos gritou, seu rosto ficando roxo. Nós estamos administrando. Este é o nosso negócio. Você precisa ir. Fora daqui! Ele estava expulsando meu pai de sua própria casa. Clara apenas observava, tomando seu café, o sorriso de escárnio nunca deixando seu rosto. Relaxe, Ayla. Ela disse naquele tom enjoativo e falsamente doce que ela usava. Você está sendo dramática. Estamos apenas ajudando eles. Eles não sabem como administrar um ativo como este. Somos família. Estamos dividindo os lucros com eles. Meu pai finalmente olhou para cima. Seus olhos encontraram os meus, e neles vi um homem que estava completamente quebrado. Minha mãe sussurrou meu nome. Ayla, por favor, não faça uma cena, não faça uma cena. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu estive limpando as cenas de Clara, eu estive pagando por suas cenas. Eu estive engolindo meus próprios sentimentos para evitar fazer uma cena. Olhei para Marcos com o rosto vermelho e gritando. Olhei para Clara, preguiçosa e arrogante em seu laptop. Olhei para meus pais, prisioneiros em sua própria mesa de cozinha. Eu sou cirurgiã. No meu trabalho, eu diagnostico a doença. Eu a localizo. E então, eu a corto fora antes que mate o paciente. Naquele momento, finalmente vi a doença com clareza perfeita. Virei a cabeça e olhei diretamente para Clara. A cirurgiã em mim assumiu o comando. A parte de mim que era uma filha, a parte que era uma irmã, desapareceu. Vocês têm 1 hora, eu disse. Minha voz não era alta, era baixa e fria. Vocês vão fazer as malas, vão arrumar as coisas dos seus filhos, vão pegar o seu cachorro e vão sair da casa dos meus pais. O rosto de Marcos ainda estava vermelho, sua respiração pesada. Ele olhou de mim para meu pai e de volta, como um animal encurralado, todo barulho e arrogância. Você não pode me dizer o que fazer na minha casa, ele gritou novamente. Não é a sua casa. Marcos, repeti. Minha voz era um zumbido baixo e constante. Não vacilou. Clara soltou uma risada, um som agudo e fino como metal raspando em cerâmica. Ayla, você está louca, genuinamente louca. Você entra aqui depois que estivemos nos matando de trabalhar para ajudar a mamãe e o papai e começa a fazer ameaças? Trabalhando duro? Perguntei. Meu olhar se desviando para o cinzeiro transbordando e o chão coberto de comida. Trabalhando duro em quê? Em obter lucro? Em fazer bagunça? Nós estamos administrando, Clara retrucou. É o que pessoas inteligentes fazem com ativos. Você apenas comprou uma coisa. Nós estamos tornando-a produtiva para eles.
Você deveria estar nos agradecendo. Agradecendo a vocês, eu disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação categórica. Vi meu pai se encolher. Ele ouviu o gelo na minha voz, um tom que ele nunca tinha ouvido de mim antes. Isso mesmo, disse Marcos, cruzando os braços sobre o peito nu, tentando parecer autoritário. Nós somos os que estão fazendo o trabalho de verdade. Você só assina um cheque. Nós estamos aqui no campo cuidando das coisas. Entendo, eu disse. Passei por ele. Não precisei tocá-lo. Ele instintivamente saiu do meu caminho. Fui até a entrada onde havia deixado minha pasta. Não tinha trazido o bolo ou as flores, mas tinha trazido meu trabalho comigo. Abri a pasta e tirei um grande envelope pardo. Voltei para Melody para a mesa de centro, aquela coberta com o lixo deles. Não me dei ao trabalho de limpá-la. Coloquei o envelope bem em cima do lixo e o abri. Vocês estão certos, eu disse, olhando diretamente para Clara. Vocês estão administrando um ativo, então vamos revisar o plano de gestão. Marcos e Clara apenas olharam, confusos. Meus pais me observavam, mal respirando. Tirei o primeiro documento e o deslizei pela mesa. Fez um som nítido e limpo na sala tensa. Isto, eu disse, é a escritura da propriedade. Vou ler os nomes listados como proprietários. Davi Vargas, Susana Vargas, meus pais, seus pais. Olhei para Marcos. Seu nome, Marcos, não está neste documento. Não está aqui. Olhei para Clara. Seu nome, Clara, não está neste documento. Não está aqui. Esta não é a sua casa. Você é uma convidada. E sua visita acabou. Marcos zombou. Um pedaço de papel. E daí? Eles nos convidaram. Somos família. Fico feliz que tenha mencionado isso, eu disse, tirando o segundo documento, mais grosso. Esta é a documentação legal que criou o usufruto vitalício para Davi e Susana Vargas. Os olhos de Clara se estreitaram. Ela reconheceu a palavra usufruto e a associou a dinheiro. Vou explicar isso em termos muito simples, eu disse. Sou cirurgiã cardíaca. Trabalho com pessoas que sofreram eventos de saúde catastróficos. Sei com que facilidade as famílias podem ser destruídas por uma conta médica, por uma decisão ruim. Por isso, doei esta casa com uma cláusula de usufruto vitalício. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Isso significa que ela está protegida. Significa que pertence à mamãe e ao papai por toda a vida deles. Não pode ser vendida. Não pode ser usada como garantia para um empréstimo. Não pode ser confiscada por credores. Está segura. Olhei diretamente para Clara. Está segura de todos, inclusive de você. Seu sorriso de escárnio finalmente evaporou. Veja bem, continuei. O usufruto exige um protetor. Alguém designado para fazer cumprir suas regras e proteger seu único propósito, que é fornecer à mamãe e ao papai um lar pacífico. Eu sou a protetora legal. Eu detenho a autoridade legal para proteger este bem. Tirei o terceiro documento, uma impressão do site do Airbnb, e agora mesmo estou protegendo-o de vocês. Este é o seu anúncio. As fotos que você tirou do interior. A foto sua, Clara, na varanda. A descrição que você escreveu. Joia de luxo à beira-mar. É este o luxo? Perguntei, gesticulando para o lixo no chão. Ou é este? Gesticulei para meu pai, que tremia em sua cadeira. Você está anunciando por R$ 1.500 a diária, eu disse. Vejo que você já reservou os próximos 3 fins de semana. São R$ 12.000. Qual era o plano, Marcos? Quanto disso você planejava dar para a mamãe e o papai? 50%? 30%? Ou você ia apenas administrar tudo para o seu próprio bolso? Usar para ir a sua cerveja? Para os seus cigarros? Eles disseram que podíamos, Clara gritou. Mamãe disse que tudo bem. Todos os olhos se voltaram para minha mãe. Ela olhou para o chão. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu não sabia que ia ser um negócio. Claro que ela não sabia, eu disse, meu olhar voltando-se bruscamente para Clara. Você mentiu para ela. Você apareceu,
Assumiu o controle e mentiu. Você não sabe disso, Clara chorou. Você não sabe o que conversamos. Não, eu disse, tirando o quarto documento. Esta é uma impressão da sua conversa de texto com o Marcos, aquela que vocês usam para discutir assuntos de família. Você não é muito cuidadosa com as configurações de nuvem no seu computador, Clara. O computador que eu pago. Segurei o papel. Não deslizei este pela mesa. Li em voz alta. Clara para Marcos, 8h15 da manhã, terça-feira. Ela fez mesmo. Uma casa. É de frente para o mar. Estamos indo para lá agora. Olhei para Clara. Seu rosto estava pálido. Marcos para Clara, 8h16 da manhã. Caramba! Quanto vale? Clara para Marcos, 8h16 da manhã. Não importa. É nossa agora. Mamãe vai fazer o que eu disser. Ela sempre faz. Fiz uma pausa, deixando suas próprias palavras pairarem no ar viciado. Minha mãe emitiu um som pequeno e sufocado. Esta próxima, eu disse, é a minha favorita. Olhei para Clara. Clara para Marcos, 9h02 da noite, quarta-feira. Ele sempre cede se a mamãe chorar. A gente consegue que eles assinem um papel. Deixar tudo legal. Ayla está muito ocupada brincando de Deus numa sala de cirurgia para perceber. A gente faz uns 20 mil até o verão. Fácil. Baixei o papel e olhei para minha irmã. Eu nunca a tinha visto parecer tão pequena, tão exposta. Ela era uma cobra e eu tinha acabado de virar sua pedra. Meu pai se levantou. O tremor havia parado. Ele olhou para Clara e sua voz era um murmúrio baixo. Você disse isso? Pai, não é... Eu não quis dizer. Você escreveu, intervi. Você planejou. Você veio a esta casa com a intenção de roubá-la deles. Você mentiu para eles. Você os intimidou. E estava preparada para usar as lágrimas da sua própria mãe como uma ferramenta. O quarto ficou em silêncio absoluto. E finalmente eu disse, tirando o último e fino documento. Apenas caso vocês tivessem alguma ilusão de amparo legal, este é o regulamento da Associação de Moradores do Condomínio. Mandei um motoboy entregar no meu escritório. Regra 4.3. Eu destaquei para vocês. Aluguéis de curta temporada não são permitidos. Nada de Airbnb, nada de administração. O negócio de vocês não é apenas imoral e parasitário, é também ilegal. Vocês estão violando as regras do condomínio e colocando a mamãe e o papai em risco de multas significativas e um possível processo judicial. Eu me levantei. Coloquei todos os papéis de volta no envelope, exceto a impressão das mensagens de texto. Deixei-a sobre a mesa como uma peça de evidência. Vocês têm 1 hora, eu disse novamente, mas tenho a sensação de que não me ouviram direito da primeira vez. Caminhei até a parede branca, nova e limpa, aquela que eu havia imaginado minha mãe decorando. Marcos já havia deixado uma marca de sapato preta nela. Vou ser excepcionalmente clara, eu disse, virando-me para encará-los. Vocês vão arrumar suas coisas. Vocês vão arrumar seus filhos. Vocês vão pegar seu cachorro. Vocês estarão fora desta casa em 59 minutos. Porque vocês não são família. Vocês são ladrões. Um silêncio longo e terrível se instalou, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira. Clara estava olhando para Nima a impressão de suas mensagens de texto. Quando finalmente olhou para mim, seu rosto era uma máscara de ódio puro e reptiliano. Toda a doçura ensaiada se fora. Todas as lágrimas de crocodilo haviam secado. Marcos se moveu primeiro. Ele era pura arrogância, sem capacidade para vergonha. As mensagens de texto não o abalaram. Aquilo era apenas conversa. Ele viu um problema físico. Eu. Ele estufou o peito, ainda sem camisa, e se colocou entre mim e a porta. Você acha que pode mandar em mim? Ele disse, sua voz baixa e rouca, uma tentativa de soar perigoso. Você se acha tão esperta com seus papéis? Ele apontou com o dedo para a mesa de centro. Isso não significa nada. Nós estamos aqui. Você não está. Você é só uma visita, senhorita cirurgiã. Eu não me movi. Saia do meu caminho, Marcos. Ou o quê?
Ele zombou, dando um passo em minha direção. Vai chamar a polícia? Vá em frente. Diremos a eles que você é quem está invadindo. Diremos a eles que é uma briga de família e que você é a irmã louca. Por favor, eu disse, chame-os. Eu adoraria que você explicasse o anúncio do Airbnb para eles, e as regras do condomínio, e os documentos do usufruto. Eu sou a protetora legal. Vocês estão, por definição legal, invadindo. Eles vão remover vocês, e vocês sairão com uma ficha criminal. Sua bravata vacilou. Ele não havia previsto isso. Ele não sabia o que protetora legal realmente significava, mas entendeu ficha criminal. Ele era todo agressão. Clara era toda manipulação. Era a vez dela. Ela se levantou e as lágrimas começaram a rolar. Eram reais desta vez, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de pura raiva. Você está destruindo esta família! Ela gritou apontando para mim, todo o seu corpo tremendo. Você fez isso! Você sempre faz isso! Eu faço o quê? Perguntei calmamente. Eu limpo suas bagunças. Não! Você joga as coisas na nossa cara. Você compra coisas e depois acha que é nossa dona. Você acha que esta casa lhe dá o direito de nos expulsar? De expulsar sua família? Família, eu disse, categoricamente. Você continua usando essa palavra. Nós somos família, ela gritou. Família deve ajudar um ao outro. Família deve estar lá um para o outro. Qual é o seu problema? Você é fria. Você é uma vadia fria e sem coração. Você tem tudo. Você tem todo esse dinheiro e este trabalho grande e importante. E o que eu tenho? Eu não tenho nada. O Marcos está tentando. Nós estamos tentando. E você simplesmente fica aí nos julgando? Ela estava soluçando agora. Soluços grandes e engasgados. Era uma performance a que ela vinha aperfeiçoando a vida inteira. Era a performance que fazia nosso pai lhe dar seus últimos R$ 20. Era a que fazia nossa mãe me dizer para ser a pessoa mais madura. Ela se virou para nossos pais, seu movimento final e desesperado, o apelo ao júri. Mãe, pai, vocês vão deixar ela fazer isso? Vão deixar ela me expulsar? Sua filha? Seus netos? Ela correu para meu pai e agarrou seu braço. Papai, por favor, diga a ela. Diga a ela que está sendo louca. Nós só estávamos tentando ajudar. Diga a ela, papai. Meu pai ficou perfeitamente imóvel. Ele olhou para a mão dela, agarrando seu braço. Ele olhou para o rosto dela, molhado de lágrimas fabricadas. Vi seus olhos piscarem para o pedaço de papel na mesa de centro. Aquele que dizia, ele sempre cede se a mamãe chorar. Ele era um homem preso em uma armadilha que Clara havia montado e uma armadilha que eu acabara de expor. Lenta e deliberadamente, ele soltou seu braço do aperto dela. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para o chão. O rosto de Clara se desfez. Ela o havia perdido. Ele tinha visto a verdade em preto e branco. Ele não podia desver. Ela se virou desesperada para minha mãe. Mãe? Ela sussurrou. Este era seu último recurso. Mãe, por favor, não deixe ela. Ela está me machucando. Minha mãe ainda estava sentada à mesa. Ela era uma mulher pequena e havia vivido uma vida pequena e tranquila. Ela era a pacificadora, a que absorvia toda a dor e os gritos para deixar as coisas quietas. Ela havia permitido isso. Ela havia deixado o incêndio queimar desde que as chamas não a tocassem diretamente. Agora estavam. Ela olhou para Clara e eu vi uma vida inteira de exaustão em seus olhos. Ela olhou para a filha que a havia esgotado. Então, ela olhou para mim. Ela olhou para a filha que havia consertado tudo. A filha que estava agora, finalmente, consertando isso. Ela não parecia zangada ou triste. Ela apenas parecia farta. Ela respirou fundo, de forma pequena e trêmula, e virou a cabeça de volta para Clara. Eu acho que você deveria ir, Clara, ela sussurrou. A boca de Clara se abriu. O quê? Eu acho. A voz da minha mãe ficou um pouco mais forte. Ela olhou para mim. Eu acho que você deveria fazer o que precisa ser feito, Ayla. Ela disse isso para mim.
Faça o que precisa ser feito. Não foi um rugido, não foi um grito de guerra, foi uma rendição, foi uma bandeira branca, foi permissão e foi um encerramento. Foi o fim da antiga família, aquela onde eu era a que consertava e Clara era o incêndio, aquela onde meus pais eram os reféns. Uma nova família estava nascendo. Era menor, era mais fria, mas era honesta. Eu assenti para minha mãe, apenas uma vez. Virei-me de volta para Clara e Marcos. Seus rostos eram máscaras de choque. Eles haviam perdido. Suas armas eram inúteis. A raiva de Marcos era impotente contra minha calma. As lágrimas de Clara eram inúteis contra a verdade. O relógio está correndo, eu disse. 53 minutos. Marcos apenas ficou lá, de boca aberta. Clara parecia que tinha levado um tapa. O faça o que precisa ser feito de nossa mãe foi um golpe mais devastador do que todos os meus documentos juntos. Você está escolhendo ela? Clara sussurrou, sua voz embargada de incredulidade. Depois de tudo que eu... Depois dela? Peguem suas coisas, eu disse, minha voz monótona. Eu estava cansada disso. Eu estava farta. Peguei meu telefone. O que você está fazendo agora? Marcos zombou, sua voz falhando. Ligando para seu advogado? Não, eu disse. Para o meu chaveiro. Pressionei o botão de chamada. Eu havia encontrado o número dele online durante a viagem, salvando-o por precaução. Um serviço de emergência 24 horas. A voz de um homem atendeu. Vitor Chaves e Fechaduras. Vitor, eu disse, minha voz clara e profissional. Aqui é a doutora Ayla Vargas. Estou na casa da Avenida Beira-Mar. Preciso que venha agora. Preciso que todas as fechaduras da propriedade sejam trocadas imediatamente. Os olhos de Marcos se arregalaram. Você não pode fazer isso. Levantei uma mão para ele e continuei no telefone. Sim, eu sou a responsável legal. Tenho a documentação aqui. Pagarei integralmente na sua chegada. Em quanto tempo você pode estar aqui? Ele respondeu. Estou a 10 minutos dessa área. Até logo, doutora Vargas. Eu desliguei. Você está nos expulsando? Clara disse, como se o conceito estivesse só agora penetrando em sua realidade. Tipo, agora? Para a rua? Você tem um carro? Eu disse. Você tem uma casa. Fica a 7 horas de distância. Você deveria começar a dirigir. Nossas coisas! Ela gritou. As coisas das crianças. Não podemos fazer as malas em 10 minutos. Vocês têm 45, eu disse. Provavelmente deveriam parar de gritar e começar a fazer as malas. Seu cachorro está em uma caixa de transporte na varanda. Não se esqueça dele. Uma nova onda de fúria os dominou. Eles finalmente, verdadeiramente, entenderam. Estava acabado. O jogo tinha terminado. Eles correram, eles se atrapalharam para os quartos de hóspedes e o caos começou. Eu não os observei. Virei-me para meus pais. Meu pai ainda estava de pé, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era vergonha? Gratidão? Minha mãe ainda estava na mesa, chorando silenciosamente agora, enxugando os olhos com um guardanapo. Mãe. Pai, eu disse, minha voz suave novamente. Vão para o deck dos fundos. Vão. Tomem um ar fresco. Eu cuido disso. Meu pai assentiu. Ele colocou a mão no ombro da minha mãe. Vamos, Susana. Vamos lá para fora. Eles caminharam para os fundos da casa, abriram a porta de vidro corrediça e saíram. Ouvi o som do oceano, o som da paz, antes que a porta se fechasse atrás deles. Eu estava sozinha na casa com os ladrões. Eu podia ouvi-los nos quartos, jogando coisas, batendo gavetas. Ouvi Marcos xingando. Ouvi Clara chorando em soluços altos e teatrais. Fui para a mesa de jantar, onde Clara estava administrando seu negócio ilegal. Abri meu próprio notebook, entrei no meu e-mail, entrei no site do Airbnb, encontrei o anúncio, cliquei em gerenciar. Encontrei o botão, desativar este anúncio. Cliquei nele. Uma caixa apareceu. Tem certeza? Cliquei em sim. O anúncio desapareceu. Então fui para as reservas. Os 3 fins de semana de dinheiro roubado.
Encontrei a primeira família, os Miller, programada para chegar na sexta-feira. Cliquei em cancelar reserva. Cliquei em emitir reembolso total. Na caixa de mensagem escrevi: esta reserva foi cancelada porque o anúncio foi publicado por engano. Um reembolso total foi emitido. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Fiz o mesmo para a segunda reserva e a terceira. Em menos de 3 minutos, toda a empresa de Clara desapareceu. Cada real que ela pensava ter roubado foi devolvido. Ouvi um grito do quarto. Minha conta! Ayla, o que você fez? Clara saiu correndo com o cabelo desgrenhado, agarrando o telefone. As reservas sumiram. O dinheiro sumiu. Você... Nunca foi seu dinheiro, eu disse sem levantar os olhos do meu notebook. Foi roubo. Eu apenas o impedi. Agora volte a fazer as malas. A campainha tocou. Eu me levantei. Clara parecia apavorada. Fui até a porta da frente e a abri. Um homem de aparência calma, com uma caixa de ferramentas de metal, estava lá. Doutora Vargas? Sim, Vitor. Obrigada por vir. Sem problemas, ele disse. Por onde começamos? Porta da frente, porta dos fundos, porta de vidro corrediça. Quero fechaduras digitais, as melhores que você tiver. Sem chaves, apenas um código que só eu terei. Pode deixar, ele disse e começou a trabalhar imediatamente. Marcos saiu do quarto arrastando uma mala de viagem. Ele viu Vitor perfurando a fechadura principal e seu rosto ficou roxo e manchado. Você vai se arrepender disso, Ayla! Ele gritou, sua voz tremendo de raiva. Está me ouvindo? Você vai se arrepender disso! Ele jogou a mala na varanda e voltou para buscar mais. Pelos próximos 30 minutos, a casa foi preenchida com o som de uma furadeira, o som de xingamentos e o som da minha irmã chorando. Era o som de um problema sendo resolvido. Finalmente, eles terminaram. Tinham uma montanha de malas e lixo empilhados no gramado da frente. As crianças estavam lá, em seus pijamas bagunçados, parecendo confusas. O cachorro latia. Eles se acomodaram em sua minivan. Marcos abaixou o vidro e apontou para mim. Isso não acabou. Clara estava no banco do passageiro, soluçando, recusando-se a olhar para mim. Eu fiquei na porta. Vitor estava atrás de mim, instalando o novo teclado digital. Acabou sim, Marcos, eu disse. Ele me encarou, seus olhos cheios de ódio, mas não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Você vai se arrepender disso, ele repetiu fracamente. Não, eu disse, minha voz calma e certa. Não vou. Olhei para ele, para a bagunça que eles haviam feito de suas vidas, a bagunça que tentaram arrastar para a minha. Limites não são vingança, Marcos, eu disse. São reparos. Ele pisou fundo no acelerador e a van cantou o pneu, deixando uma marca preta na rua tranquila. Eu os observei se afastarem até desaparecerem. Vitor terminou seu trabalho. Tudo pronto, senhora. O código padrão é 0000. A senhora vai querer mudar isso. Obrigada, Vitor, eu disse. Paguei-o e ele foi embora. A rua estava silenciosa. Fechei a nova e sólida porta da frente. Ouvi o ferrolho se encaixar. Foi um som pesado, seguro e bonito. Defini o novo código. Virei-me e olhei para a casa. Era um desastre. Cheirava mal. Estava vazia. E estava, pela primeira vez, segura. Abri a porta de vidro corrediça. Mãe, pai. Eles se foram. Eles voltaram para dentro, parecendo sobreviventes de um naufrágio. Ficaram no meio da sala de estar, apenas olhando para o caos. As embalagens de comida, as almofadas no chão, a marca de sapato na parede. Meu pai enterrou o rosto nas mãos, seu corpo tremendo. Minha mãe caminhou como em transe até a cozinha. Ela pegou uma única garrafa de cerveja vazia do balcão, olhou para ela com desdém e a jogou na lixeira de recicláveis. Ela se virou para mim, seus olhos avermelhados. Eu sinto muito, Ayla. Pelo que você sente muito, mãe. Por isso. Por tudo isso. Seu presente lindo. Nós os deixamos. Vocês não fizeram nada de errado, eu disse. Vocês foram gentis. Eles não foram. Ela assentiu.
Foi até a pia e pegou um saco de lixo novo. Meu pai foi e encontrou a vassoura. Comecei a juntar as almofadas do sofá. Não falamos. Pelas 2 horas seguintes, nós 3 limpamos a casa. Esfregamos os balcões, aspiramos os pisos e abrimos todas as janelas, deixando o ar salgado e limpo purgar o cheiro viciado e azedo da minha irmã. Não estávamos apenas limpando uma casa, estávamos a reivindicando. Estávamos retomando nosso espaço, 1 centímetro quadrado de cada vez. Jogamos fora 4 sacos cheios do lixo deles. Quando terminamos, a casa estava limpa, estava vazia, estava quieta. Meu pai sentou-se na poltrona perto da janela. Aquela que eu havia comprado para ele, aquela que Clara havia usado como adereço. Ele apenas ficou lá, olhando para o oceano. Minha mãe fez chá. Ela me entregou uma xícara. Você vai passar a noite, Ayla? Ela perguntou, sua voz pequena. Eu vou ficar, eu disse. Dormi no 2º quarto de hóspedes, o que Clara e Marcos haviam ocupado. Eu tinha colocado lençóis limpos na cama. Fiquei deitada por um longo tempo, apenas ouvindo as ondas. Eu havia consertado o problema, mas não me sentia uma heroína. Eu me sentia vazia. Sentia-me como uma cirurgiã após uma operação longa e difícil, do tipo em que você salva o paciente, mas precisa cortar uma parte dele para fazer isso. A verdadeira repercussão começou 3 dias depois. Eu estava de volta ao meu apartamento, de volta ao hospital, no meu consultório escrevendo anotações de pacientes, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha prima, Emília. Ayla, o que está acontecendo? A Clara está de coração partido. Ela disse que você a expulsou com as crianças da casa nova dos seus pais. Olhei para a mensagem e a fechei. Meu telefone vibrou novamente. Um e-mail da minha tia Carolina, irmã da minha mãe. Ayla, estou ouvindo as coisas mais horríveis. Sua irmã está na rua com os filhos? Você os expulsou? Depois de tudo que sua mãe e seu pai passaram, o que deu em você? O dinheiro te deixou cruel. Você precisa ligar para sua irmã e pedir desculpas. Meu telefone vibrou novamente, uma notificação de rede social. Clara havia me marcado em uma postagem no Facebook. Cliquei nela. Era uma foto dos filhos dela, dormindo na parte de trás da minivan. A postagem dizia: meu coração está em pedaços. Aprendi que família não significa nada para algumas pessoas. Estávamos apenas tentando ajudar meus pais, que receberam uma casa grande e vazia que não conseguiam administrar, e fomos expulsos, chutados para a rua pela minha própria irmã. Ela trouxe um homem estranho para trocar as fechaduras e nos jogou na rua, com meus filhos. Por favor, rezem por nós. É tão verdade que o dinheiro torna as pessoas cruéis. Só sou grata pelo que realmente importa. Família em primeiro, lugar abençoada. Traída, coração partido. Tinha mais de 100 curtidas. Os comentários eram um coro previsível. Clara, isso é horrível, sinto muito. Aquela Ayla sempre se achou melhor que todo mundo, rezando por você e por essas crianças lindas, querida. Era uma campanha coordenada. Ela estava me escalando como a vilã e a si mesma como a mártir. Eu era a irmã rica e fria. Ela era a mãe amorosa e orientada para a família. Meu telefone começou a tocar. Tia Carolina. Eu ignorei. Tocou de novo. Minha prima. Eu ignorei. Meu telefone se iluminou com uma enxurrada de mensagens. Ayla, me ligue. Isso é sério. Ayla, você está destruindo sua mãe. Ela está tão chateada. Que tipo de pessoa faz isso com a própria irmã? Eram seus lacaios. A rainha Clara havia despachado seu exército. Eles não queriam a verdade. Eles não queriam o meu lado da história. Eles queriam drama. Eles queriam consertar isso, o que significava que queriam que eu voltasse ao meu papel designado, a responsável que limpa a bagunça. Eles queriam que eu pedisse desculpas a Clara. Eles queriam que eu a deixasse entrar de novo. Fiquei sentada por um longo tempo, olhando para as mensagens, para a postagem no Facebook. Eu poderia lutar contra isso. Poderia postar as mensagens de texto. Poderia postar o anúncio do Airbnb. Poderia postar as regras do condomínio. Poderia me defender.
Mas então percebi algo profundo. Se eu me defendesse, ainda estaria participando do jogo deles. Eu ainda estaria jogando. A única maneira de vencer era se recusar a jogar. Eu não era mais membro do clube de drama da família deles. Eu havia me demitido. Abri meu e-mail. Comecei uma nova mensagem. Digitei os endereços da tia Carolina, da prima Emília, de todos os parentes que me contataram. Adicionei Clara, adicionei Marcos. O assunto era a casa, na Avenida Beira-Mar. O corpo do e-mail era muito curto. Esta é a primeira e última vez que abordarei este assunto. A casa na Avenida Beira-Mar pertence a Davi e Susana Vargas. É a residência particular deles. Ela lhes foi doada com cláusula de usufruto vitalício para seu uso exclusivo e pacífico. Uma tentativa recente foi feita para operar ilegalmente um negócio de aluguel de curta temporada na propriedade, o que é uma violação tanto do usufruto quanto do regulamento local do condomínio. Essa tentativa foi interrompida. As fechaduras foram trocadas para proteger os proprietários legais. Qualquer entrada não autorizada por qualquer pessoa será denunciada à polícia como invasão de domicílio. Este assunto está agora encerrado. Digitei meu nome no final. Não Ayla. Doutora Ayla Vargas. Apertei em enviar. Então, fiz a coisa mais importante de todas. Bloqueei Clara no Facebook. Bloqueei o número de telefone dela. Bloqueei Marcos. Bloqueei a tia Carolina. Bloqueei a prima Emília. Meu telefone, que vinha vibrando e tocando sem parar por 1 hora, ficou em silêncio. Era um novo tipo de silêncio. Não era o silêncio estéril do hospital ou o silêncio solitário do meu apartamento. Era o silêncio de uma porta que havia sido firmemente trancada. Era o silêncio de um limite se mantendo firme. A repercussão foi uma tempestade, mas eu não estava mais na tempestade. Eu estava no abrigo que havia construído para mim mesma. 1 mês se passou. Os e-mails e as mensagens pararam. A máquina de fofocas da família tentou e falhou em derrubar meu novo muro, então passou para um novo alvo. Não tive notícias de Clara. Conversei com meus pais, ligando para eles a cada poucos dias. No início, nossas conversas eram hesitantes e silenciosas. Não falamos sobre Clara ou o confronto. Falamos sobre o tempo. Está ensolarado hoje, meu pai dizia. Consigo ver por quilômetros. Há navios lá na água. Que bom, pai. Acho que vou dar uma caminhada. Isso era novo. Meu pai nunca dava caminhadas. Ele ia para o trabalho e voltava para casa cansado demais para qualquer outra coisa. Falei com minha mãe. Comprei uma planta nova, ela me disse. Um brinco de princesa. Está pendurado na varanda. Os beija-flores adoram. Fico feliz, mãe. Estou lendo um livro, ela disse, sua voz quase um sussurro, como se admitisse um vício secreto. Que livro? Ah, só uma história boba. Mas eu gosto. Sento no deck e leio. Eles estavam se curando, não estavam administrando um ativo ou hospedando um incêndio. Eles estavam apenas vivendo. Eu esperei. Dei-lhes espaço. Dei-lhes tempo para respirar o ar novo e limpo. Então, em um sábado, eu dirigi até lá. Não levei bolo ou flores. Apenas levei a mim mesma. Estacionei na rua tranquila. A casa parecia diferente. O gramado estava bem aparado. Havia gerânios vermelhos brilhantes nas floreiras da janela. Obra do meu pai. Usei meu código e entrei. A casa estava silenciosa e cheirava a sal e café fresco. Encontrei-os no deck dos fundos. Minha mãe estava em uma espreguiçadeira, descalça, com os pés apoiados no corrimão. Ela estava bebendo chá e lendo seu livro. Ela não era a mulher pequena e ansiosa da cozinha da minha infância. Ela parecia serena. Meu pai estava na beira do gramado, não em suas roupas de trabalho velhas e manchadas, mas com uma camisa polo limpa e shorts. Ele estava consertando um comedouro de pássaros e assobiava. Eu não ouvia meu pai assobiar desde que eu era uma menina. Ele estava usando as mãos não para construir armários para estranhos para ganhar um salário, mas para consertar uma pequena casa de madeira
para pássaros. Ele estava fazendo isso pela simples alegria de fazer. Ambos pareciam 10 anos mais jovens. Minha mãe me viu primeiro e sorriu. Não era seu sorriso antigo, cansado, de pacificadora. Era um sorriso genuíno, brilhante e relaxado. Alcançou seus olhos. Ayla? Ela disse. Ela não pulou nem correu para me pegar algo. Ela apenas sorriu. Oi, mãe. Oi, pai. Meu pai se virou. Ayla, filha, você está aqui. Ele limpou as mãos nos shorts e veio me dar um abraço de verdade. Ele não estava tremendo. Fiz chá, disse mamãe. Sirva-se de uma xícara. Eu entrei. A casa estava limpa, mas era uma limpeza de quem vive ali, não a minha limpeza estéril e vazia. Havia um jornal sobre a mesa e 2 pares de sapatos perto da porta. Era um lar. Peguei meu chá e voltei para fora, sentando na terceira cadeira, a que costumava ser minha, mas agora era apenas uma extra. Ficamos sentados por um longo tempo, sem falar de Clara, sem falar da família. Observamos os pássaros e as ondas. Meu pai disse, tem uma foca? Aparece toda manhã, bem ali, perto daquela pedra grande. Nós o chamamos de Bob, minha mãe acrescentou. O nome dele não é Bob, meu pai disse, sorrindo. É Barnabé? É Bob, minha mãe insistiu. Eles discutiam gentil e divertidamente. Eu apenas sentei e ouvi. Depois de um tempo, minha mãe olhou para o oceano e respirou fundo, profundamente. Tem cheiro de sal e de segurança, ela disse, principalmente para si mesma. Segurança. Percebi que meus pais nunca se sentiram verdadeiramente seguros. Minha vida inteira estivemos a uma decisão ruim, um conserto de carro, uma conta médica, uma clara de distância do desastre. O usufruto os protegia. As fechaduras os protegiam. Eu finalmente entendi. Eu costumava pensar que o amor era uma obrigação, que era meu trabalho consertar, pagar, limpar cada bagunça. Eu pensava que ser uma boa filha significava que eu tinha que ser uma boa irmã, que significava deixar o incêndio queimar e apenas ser forte o suficiente para ficar nos escombros. Eu estava errada. O amor não é sobre deixar as pessoas pegarem tudo o que você tem até você ficar vazia. O amor é uma ação. Às vezes, é um limite. É dar aos seus pais uma casa, uma varanda e a liberdade de ler um livro no meio do dia. E às vezes, o amor é manter a porta trancada. Mantê-la trancada contra qualquer um que chamaria roubo de família, para que as pessoas lá dentro possam finalmente estar seguras. Recostei-me na minha cadeira. Bebi meu chá. Ouvi meus pais discutirem de bom humor sobre o nome de uma foca. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não tive que consertar uma única coisa. Fim da história.